Bem, pessoal, aqui é o seguinte, o que acontece? O Bolsonaro, ele tá numa situação extremamente complicada, uma situação extremamente delicada, porque o Anderson Torres confessou aí para algumas pessoas que o Bolsonaro está ou abandonou ele, tá? E assim, nós vimos que a situação do Anderson Torres, o porquê que ele ficou preso, consequentemente, mas o Anderson Torres tem uma grave acusação, de certo modo, para poder falar contra o Bolsonaro. E eu não sei até quanto tempo ele vai resistir a tudo isso, tá? Eu sou o Cláudio Pereira, a gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre a situação do Dallagnol e do Bolsonaro, dessa situação aí que praticamente gera um certo transtorno para ele. Um certo não, o Bolsonaro está em pânico, porque o Anderson Torres corre o risco de queimar o Bolsonaro em rede nacional. Eu vou contar para você um pouco dessa história, tá? E antes de mais nada, eu já vou pedir para você deixar o like. Eu sou o Cláudio Pereira, muitíssimo obrigado por você estar assistindo o vídeo até aqui. E hoje a gente vai falar sobre a situação do Bolsonaro, o Anderson Torres e, de certo modo, também do Deltan Dallagnol de uma maneira bem básica, bem rápida, né? Essa que é a realidade. Mas vamos falar mesmo do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, ele tá numa situação extremamente complicada, numa situação difícil. Por quê? O Anderson Torres, todo mundo sabe que ele foi preso aí, né? Logo depois daqueles atos lá que teve do dia 8 de janeiro desse ano. E aí o Anderson Torres foi preso e tal, né? Como diz o caso do outro, esteja preso, né? Ele foi para a prisão, só que a situação aqui ficou complicada porque o Anderson Torres foi para a prisão sozinho. Essa que é a realidade. O Anderson Torres não foi mais o Carluxo, mais o Flávio, mais o Bananinha, que o pessoal fala, né? Eduardo Bolsonaro. Não foi mais o Bolsonaro. O Anderson Torres foi sozinho. E essa daqui é a maior questão. O Anderson Torres está para ir lá, provavelmente lá na CPI, talvez como testemunha ou como convidado. Eu ainda não fala aqui a matéria do jornal O Globo, tá? Mas o Anderson Torres está para ir na CPI e a casa vai cair para o Bolsonaro e a casa vai ficar complicada para o Bolsonaro, que está numa situação extremamente delicada. Por quê? O Anderson Torres sabe de muita coisa, todo mundo sabe, né, disso, né? Ou pelo menos a gente imagina que ele sabe. Essa que é a realidade, tá? A gente imagina que ele sabe, o Anderson Torres tem muita coisa para poder falar. E aí, o que acontece? Esse é o maior medo do Bolsonaro. E o problema de tudo isso é que o Anderson Torres, né, como já havia mencionado, pode dizer isso lá na CPI. E aí o Anderson Torres já tá dando dicas já. E quais são essas dicas? O Anderson Torres tem falado para diferentes, né, tem mandado aí mensagens para algumas pessoas dizendo que ele foi deixado pelo Bolsonaro. Ele foi traído pelo Bolsonaro. Segundo a matéria do Globo aqui, tá praticamente dizendo tudo isso. E qual o problema dessa situação? O problema dessa situação é do Anderson Torres começar a revelar, né, as piores coisas possíveis lá na CPI, né, aonde tem grande audiência, onde grande parte da população vai ficar ligada e vai ficar esperando, né, alguma novidade sobre o assunto. Já parou para pensar o Anderson Torres queimando o Bolsonaro lá ao vivo, tá? E esse é um dos principais fatores. Tem mais uma outra coisa que eu vou falar para você, que praticamente também agora está assustando o Bolsonaro e o conjunto de advogados dele. Não sei se você sabe, o Bolsonaro não tem só um advogado, tem tanta coisa para poder resolver que ele contratou aí vários advogados. E também é um outro fator que realmente acaba mexendo com o Bolsonaro, que foi em 2014. Mas enfim, voltando aqui para a situação do Anderson Torres, que o pessoal fala, tá? O Bolsonaro tá com medo, sim, do Anderson Torres, tá? E tá ligado porque sabe que o Anderson Torres, né, pelo menos assim, de uma maneira informal, tá? Sobre essa situação aqui do Anderson Torres. A gente sabe que, né, o Anderson Torres tá solto, com tornozeleira, né? Diante de todas essas barbaridades, de todas essas coisas que aconteceram, que não foram coisas boas, ele conseguiu sair e tá solto em casa. Então o Bolsonaro já desconfia de tudo isso, tá? E é uma situação extremamente complicada. E o pior, né? A matéria do Globo fala aqui, ó. Jair Bolsonaro recebeu de diferentes emissários a mensagem de que o ex-ministro Anderson Torres se sente abandonado pelo ex-presidente. Por quê? O Anderson Torres foi preso sozinho, tá? Em janeiro, suspeito lá de omissão. Na ocasião, o Anderson Torres era secretário de segurança do distrito, ou secretário de segurança, né? Do Distrito Federal, tá? Então tá aqui a situação, né, do Anderson Torres, que tá complicando o Bolsonaro. E por quê
que ele tá se sentindo sozinho. Ele queria, o Anderson Torres, o que o Anderson Torres queria? O Anderson Torres queria uma manifestação carinhosa, uma manifestação de carinho, de respeito pelo Bolsonaro. Olha, o Anderson Torres tá lá, mas foi preso injustamente, eu tô aqui com ele. Se for possível, lá ele falando, o Bolsonaro falando, eu queria estar lá com ele, mas não posso, a prisão é individual. O Anderson Torres queria isso, e o Bolsonaro não deu. E o pior de tudo isso é que o Anderson Torres sabe de muita coisa, tá? Sobre o Bolsonaro, e o Bolsonaro está tremendo de medo, está preocupado do Anderson Torres falar algumas coisas lá na CPI, tá? O CPMI. Essa aqui é a realidade. Torres é um dos principais alvos de requerimento da CPI do golpe, e seu depoimento na comissão pode trazer problemas para o Bolsonaro. Os pedidos devem ser analisados pelos membros da CPMI ou CPI na sessão dessa quarta-feira. Então, como é que eu posso mencionar para vocês aqui? A situação do Anderson Torres, ela acaba se complicando, né? E agora o Anderson Torres se complicou, e o Anderson Torres, né, de certo modo, como é que eu posso mencionar para você? Tem a possibilidade de na próxima CPMI gerar um sério problema para o Bolsonaro. Gente, é o seguinte, tô com um problema aqui na câmera da Canon, ela tá desligando toda hora. Já entrei em contato aí com o pessoal, peço desculpa pelo ocorrido, tá? Espero que isso não aconteça mais. Mas o pessoal da Canon tá me auxiliando, peço desculpa para vocês pelo fato disso ter acontecido, tá? E tá desligando de novo, vai fazer o quê? Mas enfim, gente, é o seguinte, tinha a situação aí do Bolsonaro do Bolsonaro não, do Deltan pra gente poder falar, tem mais outra situação aqui também, sobre os milhões lá da Lava Jato, Vaza Jato, enfim, todo esse pessoal aí, mas infelizmente não vai dar para poder continuar aqui, porque a gente tá com um pequeno problema na Câmara, mas faz parte. Pessoal, é isso aqui, quem falou Cláudio Pereira, muitíssimo obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui, e a gente se fala na próxima oportunidade. Deixa um like aí, valeu!